Fala, turma! Eu sou a Bianca Borges. Comigo Eu, tem aí quem? eu sou o Vinícius Oliveira, mais conhecido como Vinícius Tubarão. E aqui, Cláudio Tonon, em mais um super momento aprendendo sobre ciclismo indoor. E hoje, como sempre, eu não sei o que esses dois parceiros de loucuras vão me perguntar. E aí eu passo a bola para os dois que andam tendo conversas paralelas aí, né, para preparar isso para vocês que estão agora nos assistindo no YouTube e ou nos ouvindo no Spotify ou no seu tocador preferido. Manda lá, turma, qual é o tema do dia? Seguinte, no tema anterior a gente aprendeu sobre músicas. Como escolher as melhores músicas e incluir elas durante a aula. E hoje nós vamos aprender. Travou só para mim ou travou para todo mundo? Vamos ter que começar de novo. Mesmo? Estava rodando. A Bianca deu uma congelada aí. Não, toca a bola, toca pau, não tem problema. Gente, você está vendo no YouTube, é quem sabe faz ao vivo, tá? Nós estávamos ao vivo, o computador dela travou. Bianca, sobre o que nós vamos aprender então, continuando aquilo que travou? Hoje nós vamos falar sobre a aula. Como montar uma aula fenomenal. Como montar uma aula fenomenal. Pô, Isso. acho legal, hein? Vamos ver Percepção de esforço, potência. Como saber se a nossa aula vai dar resultados ou não. E assim, Tonon, a gente sabe que as aulas da Les Mills, ela já vem toda periodizada, né? Sim. O plano de treino pronto. E já começando a nossa conversa aí, tacando lenha na fogueira, se você fosse o coreógrafo do RPM, pô, essas perguntas são sacanagem, ó. Essas perguntas de se fosse coreógrafo. Mas como é que a gente fala que um programa que tem 22 anos de vida precisa ser mudado, né? Então, manda lá, Vini. Trazendo essa pergunta dela, na hora que ela mandou ela, eu lembrei de alguma live na vida que eu estava assistindo aqui, que o Magu e o Capi, ou o Capi e o Magu, eles falaram, não sei quem falou, um dos dois falou na live, que em algum momento eles fizeram um mix juntos e mandaram esse mix como sugestão, alguma coisa. Aí a Bianca falou, se você fosse o coreógrafo, como é que você faria? Eu falei assim, bom, os caras já fizeram, já mandaram. Você teve conhecimento disso aí? Como é que foi? Não, com certeza. Na verdade, foi uma seleção, né? Se não me engano, a Les Mills pediu sugestões de aulas, né? Sugestões de uma aula. Mas eles montaram a aula no formato que a aula é. No formato que a aula é normalmente, né? Na época eram 9 músicas, né? O Vini é da época das 9 músicas, né? Até o Mix 63. O RPM tinha 9 músicas, né? A oitava e o que para nós é volta, calma, alongamento, antes era volta, calma e alongamento. Mas, se eu fosse o coreógrafo do RPM, o que eu faria de diferente, cara? Provavelmente pouca coisa, porque nesse momento a gente entende que existe um modelo de sucesso. E modelos de sucesso são para ser seguidos. Então, o RPM entraria nesse mesmo formato. Uma coisa que eu sempre gostei, foi uma sugestão que eu dei uma vez, né? Mas eu vou contar essa história já que você tocou nesse assunto, eu não sei se eu já contei para vocês, né? Uma vez a Les Mills solicitou 3 treinadores aqui no Brasil mandassem feedback sobre a aula, porque estavam cogitando o nascimento de um tipo novo de RPM. E aí eu mandei minhas sugestões, né? Como sempre, palpiteiro pra caramba. Eu mandei minhas sugestões e eu achava que a aula deveria ter vários pedaços diferentes, que ela devia ser ser formatos especiais. Por exemplo, RPM Tour de France, e que fosse, 21 aulas diferentes, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Ou que tivesse uma subida com 3 músicas, que ela começasse de um jeito e no meio ela fosse diferente, enfim, eu dei essa sugestão. Passado um tempo, a gente não recebeu follow-up, né? Não sei nem se foi enviado isso para a Les Mills, mas enfim, o Glenn veio para o Brasil e no meio de um modo de treinamento avançado, ele deu o modo de treinamento avançado para nós. Eu perguntei para ele, falei, Glenn, então, a gente estava tomando café, cara, sentado no sofá no intervalo. Eu perguntei, Glenn,
uma vez perguntaram isso, e eu mandei essa sugestão. E aí ninguém me respondeu tal. Por que o RPM é do jeito que ele é? Ele olhou para mim e falou assim, porque dá resultado. Pegou a xícara de café e saiu. Não falou mais nada. Então eu falei, então tá bom, damos aula da música 1 à música 9, tá tudo bem. Fica assim, a gente tá super... Difícil conversar com o homem. Cara, e aí, é que nem eu falei, talvez se eu fosse o coreógrafo, é que a gente tem um formato, né? A Les Mills trabalha com esse formato de 4 workshops, 4 mix por ano. Isso é um formato, é um modelo de negócio. Se isso é um modelo de negócio, ele existe para ser respeitado. Talvez alguns testes novos seriam feitos, né? Eu proporia alguns testes, mas que, mais uma vez, só seriam implementados se eles dessem resultado como o programa atual dá. E foi o que eu falei sobre na cartinha do RPM 90, né? Você pode ver que eu coloco assim, pô, é uma aula que sobreviveu a 22 anos da mesma forma. Pô, isso é muito sinônimo de sucesso. Body Pump, todas as aulas são assim. Sem Alguns dúvida. mudaram detalhes, né? Mas, cara, o RPM não mudou nada. Zero. Zero, zero, zero. Mudou o tipo de treino. Mas o formato é o mesmo desde a sua criação. Bom, vamos dar sequência, saindo agora do RPM. Ufa! Uma situação que a situação que acontece, já aconteceu aqui, já aconteceu provavelmente em muitas outras cidades, penso eu, pequenas, que é a seguinte: o professor da sala de bike arrumou uma outra oportunidade, saiu da academia. Aí o gestor está lá assim, meu, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, para onde que eu vou? Passa um professor na frente dele, ele fala assim, meu, assume as aulas de bike. O cara está precisando da grana, ele fala, Eu vou. assumo, eu vou. Aí o cara não tem curso, o cara não tem especialização, não tem... Mas ele já fez umas aulas de bike, ele sabe alguma coisinha de posição, e ele topa, aceita a oportunidade, porque vai entrar uma graninha a mais no fim do mês para ele, e segunda-feira começa a aula dele, hoje é sexta-feira. Como é que ele vai começar, o que ele faz para estruturar essa primeira aula que ele vai dar? Vamos lá, cara. A primeira coisa, meu, é que ele provavelmente vai usar de modelo aquilo que ele tem de referência. Então, ele vai pegar, se ele já fez algumas aulas, provavelmente ele vai fazer a mesma coisa. Esse cara fui eu. Né? Eu era apaixonado pela aula, tinha um professor de muito sucesso na academia, até hoje, ele hoje é o dono da academia, né? Ele era ciclista, tal, no spinning. E aí eu falei que eu queria dar aula de bike e me deram a aula para começar na segunda-feira. Eu fui dar aula. Aí o que eu fazia? Eu escrevia no papelzinho os minutos das músicas, escolhia as músicas mais ou menos parecidas com a do cara, porque era sinônimo de sucesso, como eu disse. E aí eu copiei o cara, porque eu queria ser reconhecido como ele, porque eu queria que as pessoas fizessem a minha aula como faziam a dele. E aí eu acabei imitando aquilo que ele fazia. Né? E ficou tipo mais com a cara dele do que com a minha, o que não ficou legal. Mas provavelmente esse cara que pegou aí a aula, ele vai imitar alguma coisa que ele viu, ele vai procurar hoje no YouTube. Na minha época não tinha tanto YouTube assim, né? Mas provavelmente ele vai pegar uma aula no YouTube ou vai digitar lá alguma coisa assim e vai aparecer uma aula onde ele vai acabar copiando uma aula, porque ele não sabe como montar, né? Então isso é muito comum, né? E o saber como montar sem curso, sem uma bandeira, base de fisiológica, base de fisiologia e por aí vai. Como é que a gente deveria... Essa não estava no roteiro, tá? Como é que a gente faria isso? Cara, é assim, ó. Se o cara fez uma boa universidade, ele foi lá, uma boa faculdade, ele foi lá, ele realmente estudou, ele realmente era um cara que gostava de treinamento, que gostava de tudo isso, ele tem uma base científica para dar aula. E aí ele vai ou se basear em, como a Bianca disse no começo, em percepção subjetiva de esforço, né, PSE, né, na verdade, né, que vai lá de 6 a 20, ou ele vai se basear em frequência cardíaca, que vai dar sugestões, né? Enfim,
ele vai usar as leis de treinamento, os princípios de treinamento para montar a aula dele, com sobrecarga e coisa assim. O que é difícil, né? A gente sabe que é um pouco mais difícil isso no dia a dia. Ainda mais se tratando de uma cidade, como você deu de exemplo, uma cidade menor ou coisa assim. Provavelmente, mais uma vez, ele vai copiar. Ele vai pegar um modelo e vai copiar. Seja uma música nossa que está no YouTube lá, que a gente um dia gravou fazendo um trechinho lá, ou seja, uma aula inteira que está lá. E hoje, né, com o Spotify, com outros programas de ciclismo indoor, está tudo pronto, né, Vini? Fica mais fácil ainda o cara encontrar. Se ele quiser se virar, ele se vira fácil, só buscando na internet com as possibilidades que a internet dá. E, Tomão, o professor, diante de toda uma sala, onde ali ele tem alunos iniciantes, intermediários, avançados, para montar a aula, para essa galera que está toda misturada, qual que é a primeira coisa que ele deve pensar, respeitando o nível de condicionamento de cada um? Cara, essa é uma pergunta bem legal, né, meu? Primeiro que, assim, se ele está começando, ele pode ser que ele não saiba. Se ele está começando, ele talvez nem entenda, ele não consiga enxergar quem é condicionado ou quem não. Por isso que muitas vezes a aula vira aquela coisa do subiu, desceu, sentou, acelera, porque daí cada um faz do jeito que quer. Né? Muitos professores dão aula assim pelo fato de não terem 100% do conhecimento do que eles precisariam realmente fazer durante a aula, falar em cada momento da aula, entender o aluno dele, como o aluno dele precisa ouvir as coisas, seja por que tipo de dica, que tipo de, sei lá, enfim, coisas que o aluno, às vezes ele nem sabe o que é ter um aluno visual, verbal, sinestésico, ele nem imagina o que é isso. Ele simplesmente vai lá, senta e começa. Vamos, subiu, sentou, acelera. Toda vez que fica em pé é montanha, toda vez que é sentado é rápido, então fica um tanto quanto confuso. Por isso que é tão bom participar de um curso, fazer uma capacitação, para que você realmente seja um professor de sucesso, para que você seja reconhecido por uma boa aula, né? Porque provavelmente a pessoa que faz essa aula do subiu, sentou, a hora que ela tiver uma aula de verdade, ela vai falar, putz, isso é aula. E aí que entra a preparação, capacitação, ensinamento, enfim, tudo aquilo que a gente conhece, né, dos treinamentos, seja Les Mills ou qualquer outra capacitação que dá para ele uma super noção de aula, né? Entendi. E assim, ó, na sua opinião, por que o RPM é estruturado da maneira que ele é estruturado? Na sua opinião, que ele dá resultados, assim a gente já sabe. Mas por quê? Que é aquecimento, giros, subidas? Para quem está ouvindo a gente aí pela primeira vez, né, e não é professor de RPM, não é instrutor de RPM, não conhece a Les Mills é uma empresa, né, Bianca, que antes de qualquer coisa ela investe muito em pesquisa. Hoje ela tem uma super parceria com uma universidade na Austrália, ela tem uma super parceria com uma universidade em Londres, né, e eles sempre fizeram pesquisa, tanto que os mix são testados antes de chegarem para nós. Então, acredita-se que esse formato é o melhor formato, onde não exista sobrecarga de articulação, não existe sobrecarga muscular, não exista problemas para quem pratica, tornando a aula, como a gente sabe, segura, eficiente, motivante. Então, para quem não conhece o RPM, para quem não é um instrutor RPM, porque o instrutor RPM aprende isso em determinado momento na vida dele como instrutor, essa aula traz essa tranquilidade. Então, a Les Mills, com certeza, diante de todas as análises, falou, esse é o melhor formato. Então, tipo, e eu gosto muito disso. Como você perguntou a minha opinião, eu gosto muito disso, porque não fica aquela coisa assim, eu acho. Sim. Né? Eu acho que vai dar certo, eu acho que é bom. Não, eu tenho certeza. Só faz do jeito que tem que fazer, que vai dar certo. A prova é um monte de gente que faz dar certo. Se você fizer, vai dar certo também. Show. E para quem não é ainda instrutor, né, Tonon, tem oportunidade de ser agora, né, na super capacitação. Uma super oportunidade de ir para a super capacitação, com certeza.
Para trazer aqui o que a gente tem de realidade aqui na minha cidade, eu fiz algumas aulas como aluno e de outros professores que a gente tem aqui, eu sempre tento viajar no sentido de conseguir fazer na rua, porque eu também pedalo na rua, o que eu faço na bike na hora que a gente está numa aula. Em algumas aulas, Tonon, os estímulos eram um pouco difíceis de se imaginar na rua, por conta de altimetria que o cara prescrevia ali no momento da aula, a rota, às vezes, ficar fazendo muito tempo um estímulo, por exemplo, aumenta a resistência, fica em pé fora do banco por mais de 3, 4 minutos seguidos, e eu olhava aquilo e falei, meu, dentro do RPM a gente não tem isso por muito tempo. E aí na aula do amigo lá, ficava um tempão fazendo aquele esforço por muito tempo, e como é que a gente chega num ideal para ter uma aula que não tem esses exageros, vamos dizer assim? Como definir que uma reta vai durar 30 segundos, 60 segundos e por que isso? Vamos lá, outra boa pergunta. Cara, é assim, ó, quando você tem várias formas de montar uma aula de bike indoor, ciclismo indoor, whatever. Você tem a forma de montar uma aula onde você usa tempo, onde você usa séries, onde você usa tipos de treino. E não precisa, eu não estou falando de HIIT, não, tá? Estou falando de... O spinning era muito parecido com isso, né? O spinning era muito parecido com isso. O spinning usava frequência cardíaca e tempo. A gente ia ficar 5 minutos a 80%, 60%, 70% da frequência cardíaca. Agora, quando você pensa numa jornada, Vini, quando você pensa numa estrada, vale tudo, cara. Vale tudo. Agora, o que é importante frisar, isso que você falou do tempo em pé, do tempo sentado, cara, isso mostra, talvez, um desconhecimento do que realmente acontece no dia a dia. Porque se você chegar para uma pessoa que pedala e perguntar para ela quanto tempo ela fica em pé numa subida, eu tenho 99% de certeza que ela vai dizer que ela não fica nem 1 minuto. Entendeu? Nem 1 minuto. Quem dirá 3 minutos, 4 minutos, ou coisa parecida. Então, nessa hora, mais uma vez, cabe a cópia. Ele foi lá, viu alguém 3, 4 minutos, ele falou, cara, se aquele cara está lá no YouTube, ou sei lá, alguém fica 3 minutos em pé, eu também vou ficar. Só que quem realmente treina sabe que, ficar em pé 3 minutos, cara, a frequência cardíaca sobe muito, você não consegue tolerar altas resistências, altas cargas na bike, né? Falando de outros programas, e isso vai fazer com que o cara perca em segurança e qualidade de treino, entendeu? Então, ficar tanto tempo em pé, não faz sentido nenhum. Não, nunca fez. Você pedala na rua, não pedala, Vini? Fala para mim, quanto tempo você fica em pé numa subida? Não dá muito tempo, porque é inviável a carga que a gente está carregando ali. Eu aprendi agora, recente, eu estava fazendo uma subida aqui perto da minha cidade aqui, e eu aprendi a usar o recupera do RPM. A gente terminou o estímulo de uma música 7, tem aquele recupera um pouquinho, dá aquela respirada. Eu aprendi a fazer isso na bike agora, não só dar marcha leve para sentar e girar. Eu subo também, eu pedalo devagar fora do banco um pouco, com a marcha mais leve para poder recuperar. Mas na batida para subir é coisa de 30, 40 segundos e olha lá, não dá para fazer. Olha lá. Só para você ter noção, cara, uma das minhas subidas preferidas, né, vamos pôr no Brasil, uma das minhas subidas preferidas no Brasil é a Serra Velha de Campos do Jordão. São 12,7 quilômetros de subida, né, de montanha. O meu melhor tempo é 36 minutos, acho que é isso, 36 minutos, é o meu melhor tempo de subida. Nesses 36 minutos, cara, se somar todo o tempo que eu fico em pé, não dá 3 minutos. Não dá nem 10%. Em 36 minutos. Entendeu? Então, vamos pegar uma subida mais difícil ainda, Mortirolo, uma das subidas mais difíceis do mundo do ciclismo, né, na Itália. Cara,
a gente tem os mesmos 12,6 quilômetros, só que a gente leva 1 hora para subir, porque ela é muito mais dura. Fala para você não consegue malemar ficar em pé, porque senão a bike vira para trás, de tão inclinada que ela é. Então, você tem que ficar pesado no banco para manter a bike no chão, né? Então, é como eu falei, o cara que está fazendo isso, ele está copiando ou achando que é isso que dificulta a aula do aluno. Então, quanto mais tempo em pé, mais difícil. Mas será que é seguro? Vale a pena a reflexão, né, mano? Até nesse sentido, é importante a gente trazer à tona uma definição que eu vi uma vez no YouTube, de uma conversa sua com o Rafa sobre ciclismo indoor e bike indoor, por conta do que se faz e de como se usar a bicicleta. Tô vendo aí muita gente postando memes falando da Spinsul, dos tipos de aula. Tipo, é inviável, é impossível fazer o que eles fazem, não tem embasamento e tudo mais, mas aí eu entrei na discussão com o pessoal falando, mas é inviável para quem? Por que Não que é mas não é. inviável? Aquilo lá não é ciclismo indoor, Exato. é bike indoor. Esse é o ponto que eu falo pro É isso pessoal. aí. Eu falo, gente, se os caras estão na vibe, se os caras estão curtindo, se tem aluno afim, é porque alguma coisa esses caras enxergaram. Não só aluno afim, né, gente? Que se a gente for falar disso, é que nem eu falei, né? Se a gente escreve aula, a gente tem um monte de perninha lá para falar, né, meu? E se a gente for falar dos tipos de aula, que dá para falar assim, se a gente for falar de tipos de aula, a gente consegue gravar um aprendendo sobre cada aula e vai ter muita informação para a gente dar para as pessoas, para elas saberem realmente o que é uma aula, o que é outra. Eu acho que isso é super válido, entendeu? Aqui no nosso programa, né, cara, que é aprendendo sobre ciclismo indoor, é assim, ó, primeiro, como é que você vai contra um negócio que dá certo? Exato. Fala, caraca, velho, como não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum a gente falar que aquilo lá não tá certo se aquilo lá dá resultado pra caramba. O cara tem uma academia só de bike num lugar super premium da cidade e ele consegue trazer muitos resultados. E via de passagem, você, professor, instrutor que está ouvindo esse vídeo, está me vendo na tela agora, essas academias boutiques são as que melhores pagam para o professor dar aula. Esse é o ponto principal que eu comentei. Falei, o cara tá pagando uma hora-aula muito maior do que todo mundo que está aqui nessa conversa. Não, e assim, ó, um professor que ganha muito bem uma hora-aula de bicicleta hoje, que também é outro tema, né, para esse nosso programa, ganha aí 40, 45 reais. A Spinsul paga acima de 100. A Velocity paga acima de 180. Eu conheci professor que ganha mais de 180 reais a hora aula, que não é nenhuma hora, né? 45 minutos, sei lá quanto tempo é. Então, como é que você vai contra? Então, tipo, se a gente for falar da aula, né, do formato, o que os caras fazem, eu sou extremamente a favor. Mostra resultado. Depois a gente consegue discutir com uma tranquilidade maior, né, cara? Mas até então, vamos respeitar os caras. Bianca? E aí, Bi? Bom, eu vou falar um pouquinho agora, na verdade, assim, ó, perguntar, né? A principal diferença entre o track de intervalos e o track de força. Já que nos dois tracks a gente sente aí basicamente as mesmas coisas. Muito Frequência bem. cardíaca alta, respiração ofegante. Não, cara, pô, eu estava comentando esses dias com um amigo meu, né, que eu faria eu gravaria um programa desse só para falar por que a mão tem que ficar assim, né? E essa pergunta sua, provavelmente eu ficaria umas 8 horas respondendo elas, de tanta coisa que tem envolvida aí. A primeira coisa que é totalmente diferente em relação ao RPM. Aí já muda tudo, muda o jogo muda. Por que o jogo muda em relação a um track onde a gente trabalha resistência anaeróbia, né, principalmente o anaeróbio, que é o caso dos intervalos, e no outro, que a gente está trabalhando força. Então, a primeira coisa, RPM. O RPM é a primeira coisa que, assim, ó, faz toda a diferença do mundo. Por quê? Num RPM acima de 90 RPMs, né, no caso aí, nos tracks de intervalos, onde a gente trabalha mais esses picos anaeróbios, a gente tem uma característica muito maior de potência. Então, não, mas o que é potência? Potência é
trabalho versus deslocamento. Então, quanto mais rápido eu vou, mais potência eu gero. Certo? Ao contrário da música de força, que a gente às vezes não gera muita potência. A gente faz mais força, porque o RPM é lento e a sobrecarga é muito maior. Então, o recrutamento de fibras é diferente e pela velocidade das pernas é muito diferente também a sensação. Você não acaba um track de intervalos, por exemplo, do RPM, com a perna tão pesada quanto você acaba uma música 7. Né? Então, isso você vai terminar com a perna muito pesada, muito mais pesada a música 7 do que a 5. Em contrapartida, você acaba a música 7 acabado e a música 5 você acaba ofegante. Se vocês pararem para lembrar a sensação, a hora que acaba a música 5, você está assim, ó, você está ofegante. A hora que você acaba a música 7, você está literalmente acabado. Sim. A frequência, ela tá alta, tá, mas ela não, você não tá assim, ó, tão ofegante quanto a música 5. Isso é a principal característica disso, são os RPMs, a velocidade que você tem que imprimir. Então, é a mesma coisa se você fosse correr na subida ou se você fosse dar um tiro. Entendi. Na subida você correria lento, mas sua frequência também subiria. Mas a hora que você desce o tiro, a sensação era totalmente diferente. Essa é a forma que a gente entende isso. Né? Bom, E a partir de qual momento, assim, na aula que a gente pode estar inserindo essas músicas? Numa aula livre, né? Você fala Sim, numa aula livre. Uma aula livre. Tá. Cara, quando que a gente consegue inserir, né? Principalmente depois de um bom aquecimento, né? Principalmente depois de um bom aquecimento, e eu acredito até que depois de uma boa preparação pós-aquecimento, para que o cara que quisesse dar uma aula assim muito boa, né? Uma aula eficiente, uma aula que o aluno realmente conseguisse completar. Primeiro, porque depois de uma música com essa característica mais anaeróbia, ele vai ficar muito cansado. Você não consegue pôr tantas músicas depois. Você tem que tomar cuidado com isso. E do mesmo jeito que se você der uma música muito intensa, como tem a característica das músicas 7 do RPM, o cara também não vai conseguir fazer mais muita coisa. E aí é que você começa a comprometer a segurança e o resultado do cara. Porque não adianta nada ele fazer 3 músicas muito fortes e depois não conseguir fazer o resto da aula. Sim. Né? Então, o ideal é que ele tivesse aí 1, 2, 3, essa fosse a terceira, quarta música. Depende do tipo de treino também, né? Quanto tempo dura a aula, se for uma aula de 30 minutos, enfim. Mas vai depender. Mas eu faria pelo menos um aquecimento, uma preparação para depois ir para treinos mais intensos. Nisso tem até o Intelligent Cycle. Quando você vai montar uma aula lá, você não consegue ir para as cores sem passar pelo branco. O branco é o aquecimento. O Intelligent Cycle, para quem não conhece, ele é um software que a gente consegue montar as aulas utilizando as nossas músicas e as cores determinam o esforço que você está fazendo. Seja em percepção de esforço, potência, enfim, né? As cores são as intensidades. E o branco é o aquecimento e o azul ou roxo, eu não vou recordar agora. O roxo é um descanso, é uma recuperação, e é sensacional. É muito legal. Eu uso bastante esse programa, cara. Eu tenho alguns alunos que pedalam personal na bike e eu uso bastante esse programa. Eu gosto dos treinos prontos, são 32 mil treinos prontos. Nossa, tem muita coisa lá. É bem legal, eu gosto bastante. E dá para usar a bike com potência, né? Se você tem o medidor de potência, né? Dá para você pôr as aulas com watts, né? Em porcentagem, então isso é bem legal. Bom, por hoje eu finalizei as minhas perguntas. Bianca? Também. Tudo bem esclarecidas aqui. Essas perguntas, esse tipo de programa, às vezes você fala, pô, mas isso aí parece que eu já ouvi. Sim, mas quanto mais você ouve, mais você sabe. Quanto mais você sabe, melhor são suas aulas. Quanto melhor suas aulas, mais as pessoas procuram.
E, principalmente, se as pessoas procuram e o dono olha, isso leva você a ter um maior reconhecimento, as pessoas começam a falar que suas aulas estão organizadas. A gente falou de música, depois a gente falou de... Então, isso é bem legal, né? Isso é bem legal. Então, para você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube, entenda que quanto mais informação você tem, quanto mais preparado você está, melhor serão suas aulas e, consequentemente, serão, como que a gente pode dizer, o reconhecimento e o sucesso que você vai ter como instrutor, entendeu? E uma coisa que eu vou até fazer um parênteses aqui, gente, uma coisa que eu falei para uma mentorada minha foi o seguinte, toda vez que você for dar aula, se pergunta, por que você está dando aula? Você está dando aula porque você quer impressionar alguém ou você está dando aula porque você ama dar aula? Aí você fala, pô, não, mas o que isso tem a ver com o tema de hoje? Tem a ver com o tema de hoje que, assim, ó, se tiver 1, 2, 3, não importa, meu. Se você ama dar aula, você vai dar a melhor aula que você pode, e é isso que vai trazer depois mais um, que depois vai trazer mais um, que depois vai trazer mais um, e que talvez em 6 meses, 1 ano, você seja um dos instrutores mais procurados, professores mais procurados, né? Agora, quando você vai lá e fica assim, só tem 2, só tem 1, e já deixando parênteses, eu tenho dado muita aula online para uma pessoa com a câmera fechada. E a aula é a mesma. Então, conheça a sua aula, saiba tudo da sua aula e dê ela da melhor forma para que as pessoas tragam mais e mais pessoas para a sua aula. Fala aí, Vini. Semana passada a gente falou da música e essa semana a gente falou dos tipos de terreno, mais ou menos como a gente deve estruturar a aula. Os assuntos ficaram próximos e parecidos ao que o Tonon falou. Quanto mais a gente ouve, mais a gente melhora. E eu acho que um comentário assim importantíssimo, que eu acho que deve ser um dos temas que a gente vem discutir, a forma com que a gente junta isso, tanto a música quanto o terreno, na nossa cabeça para bolar o que a gente fala, para essa informação chegar perfeita para o aluno. Talvez esse seja aí um dos próximos temas. Um dia nós vamos falar sobre isso, né? Com dia. certeza. Então, você que está aí ouvindo e vendo a gente, clica aí, ó. Se você está ouvindo, clique em seguir no nosso podcast. Se você está nos vendo no YouTube, se inscreva no canal Universo do Ciclismo Indoor, que logo, logo terão vídeos aí da Bianca, do Vini, falando sobre assuntos deles, mais vídeos nossos e vídeos meus aí. Então, aproveitem para seguir, porque aqui nosso objetivo é fazer com que vocês sejam grandes instrutores, como a Bianca, como o Vini, como eu sou e como todos que estão perto da gente são. Toda quarta-feira, na hora do almoço, enquanto você almoça, você pode ouvir o nosso podcast ou assistir nosso vídeo no YouTube dando risada a hora que o vídeo da Bianca trava. Porque aqui no YouTube aqui no YouTube é sem corte. No podcast, provavelmente você não vai perceber que o vídeo dela travou, mas aqui você com certeza vai ver que o vídeo dela travou, né? É isso aí, então, 2. Por hoje é só? Por hoje é só. Muito bem, gente. Então, nos vemos na próxima semana, na próxima quarta-feira, exatamente entre 12h e 13h estaremos no ar. Então, você que está almoçando agora, separe esse momento para você saber mais sobre ciclismo indoor, para se tornar um grande instrutor ou um grande professor de bike indoor. Feito! Vini, fala aquele tchau para a turma de sempre. Grande abraço para todos, até a próxima. E a Bianca? Valeu, turma! O Vini parece radialista, gente. Ele parece e olha que hoje ele não falou bom dia, boa tarde, boa noite. Esse bom dia, boa tarde, boa noite é no outro podcast. É isso aí. Fiquem atentos, gente. Fiquem atentos, porque semana que vem tem mais. E se preparem, porque tem muita novidade chegando aí. Tchau. Valeu.